No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito dos fundamentos de espectrofotometria, que seria o quê? Uma técnica de medição utilizando o espectro da luz. E, nesse caso, a maior parte dos espectrofotômetros, eles têm uma luz branca, então, que vai emitir essa faixa de comprimento de onda do visível, né? A luz, ela é do campo eletromagnético, que ele vai se dissipar como ondas. Então, nós temos aqui comprimentos de ondas que vão de 400 até os 750 nanômetros, que são os comprimentos de onda da faixa do que a gente chama do visível, que vai do violeta até o vermelho. Então, a luz branca seria a mistura de todos esses comprimentos de onda, que, quando são desmembrados nas cores que a gente fala que são as cores do arco-íris, certo? E é utilizando essa propriedade da luz que esses aparelhos vão funcionar. Nós temos ainda comprimentos de onda abaixo de 400, que seria o ultravioleta. Então, o comprimento de onda do ultravioleta, ele vai de 100 a 400, então é abaixo de 400, né? Então é abaixo do visível. Temos ainda os raios-x, que tem um comprimento de onda menor ainda. Ainda tem aí os raios gama, né? A radiação ionizante, ela vai ficando com comprimento de ondas cada vez menores. Enquanto que comprimentos de onda acima do 800, né, do 750 e acima disso, a gente tem o infravermelho e ainda maior, né, já na faixa de 50 a 300 micron ou micrômetro, nós temos as micro-ondas e depois também temos as ondas de comunicação, né, de radiocomunicação e telecomunicação, que tem comprimentos de onda cada vez maiores. E, se valendo do fato da luz branca ser desmembrada nos diferentes comprimentos de onda, é que os aparelhos possuem, então, essa lâmpada que vai estar emitindo a luz branca, certo? Que, como está espalhada, há necessidade dela ser condensada pelo colimador, que funciona como uma lente, né? Que vai direcionar essa luz agora num feixe em cima do prisma. E o prisma de quartzo, então, vai desmembrar a luz branca nos diferentes comprimentos de onda. E através de um seletor que vai subir e descer, né, ele vai selecionar exatamente qual comprimento de onda que vai passar. E esse comprimento de onda que passa, a gente já fala que é luz monocromática, porque essa luz é de um determinado comprimento de onda selecionado, né, nesse seletor do aparelho. E é essa luz desse único comprimento de onda aí que vai incidir sobre a nossa amostra, que estará presente num tubinho que a gente chama de cubeta, de volumes diferentes. Tem cubeta de 1 ml, cubetas até de volumes menores, e que aqui a luz, então, vai incidir sobre a sua amostra. E caso exista nessa solução uma molécula que capte essa luz, a luz é absorvida por essa molécula. O restante da luz passa, é transmitida e vai incidir numa fotocélula, e assim o aparelho, através de um medidor galvanômetro, vai verificar a quantidade de luz que está chegando nessa fotocélula. Como o aparelho sabe a quantidade de luz que foi emitida, então ele sabe a quantidade de luz que ficou absorvida. E assim
o aparelho vai nos dar a medida da absorbância, certo? E assim nós podemos investigar quanto dessa substância, né, existe dentro dessa cubeta. Porque quanto maior for a quantidade dessa substância na amostra, maior a sua absorvância. Mas para que nós saibamos qual comprimento de onda a substância em questão absorve mais, há necessidade de varrer o espectro da luz em cima dessa substância, que foi exatamente o que a gente fez na primeira parte da nossa aula prática. Então, como é que nós fizemos? Nós pegamos a nossa amostra, né, como está aqui no roteiro. Nossa amostra, no caso, era uma solução de azul de bromofenol, que estava numa concentração de 0,01 miligramas por ml. Inclusive, para facilitar as contas, não ficarmos com números decimais, nós podemos dizer que é 1 vezes 10 a menos 2 miligramas por ml, certo? Então, essa é a nossa solução do corante que foi usado. O metil-orange seria para fazer uma aula maior, então nós não fizemos isso. E precisamos também do espectrofotômetro. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi varrer o espectro, ou seja, fazer uma curva de uma curva de absorção espectral, desculpem. No dia da aula eu esqueci o nome, eu estou esquecendo agora de novo aí. Curva de absorção espectral. Então, a gente fez essa varredura do espectro. Fizemos a leitura em todos esses comprimentos de onda daqui, certo? Sendo que não fizemos diluído, só fizemos ele na concentração que estava disponível, que era essa aí, 0,01 miligramas por ml. Então, nós fizemos essa curva de absorção espectral, de maneira que nós obtivemos um pico de absorção espectral em 580 nanômetros. Portanto, todas as vezes em que eu for determinar a concentração de azul de bromofenol, eu vou usar esse comprimento de onda para investigar a presença do azul de bromofenol na solução, porque, afinal de contas, esse é o comprimento de onda que mais absorve, né? Outras moléculas mais absorvem em outros comprimentos de onda, e assim nós podemos tirar aí o diferencial, né? E darmos a concentração, no caso aqui, do azul de bromofenol desconhecido. Todas as vezes em que nós fizemos as leituras, antes de efetuar a leitura, né, quando nós trocamos o comprimento de onda no seletor, há necessidade de uma nova calibragem do aparelho. Então, o aparelho ele é zerado com o branco, que no nosso caso, o nosso branco foi água, né? Então, por que água? Porque a água foi a solução que nós utilizamos para preparar o azul de bromofenol. E o branco, ele é usado para descontar toda aquela leitura proveniente de coisas, de substâncias que estão na nossa amostra, mas que a gente não quer dosar. Então, como nós preparamos o azul de bromofenol na água, então a gente utilizou a água como branco, né? Então, a calibragem ela aconteceu em cada um dos comprimentos de onda. Primeiro calibrava com o branco e depois efetuava a leitura. E assim foi até terminar. E a gente viu que ocorreu um pico aqui em 580, que depois até dá uma caída meio abrupta. Enfim, o pico de leitura é 580 nanômetros, então nós vamos usar esse 580 nanômetros para fazer o que agora? A curva padrão.
A curva padrão, ela trata-se do quê? Ela trata-se de uma curva. Por que que ela é uma curva? Aparentemente, a gente vê sempre uma reta, mas por que que a gente vê uma reta? Porque a curva padrão, nós geralmente estamos trabalhando com ela quando ela ainda é uma reta, quando existe uma proporção entre a absorvância e a concentração, e essa proporção é linear. Então, nós podemos fazer extrapolações e assim determinar a concentração de amostras não conhecidas ao fazer a leitura e obtermos a absorvância. Quando nós estamos lidando com amostras muito concentradas, né, essa linearidade se perde. Portanto, passa a ser inviável nós trabalharmos com esse tipo de leitura, né, que está fora da curva padrão. Por quê? Porque não segue uma relação linear. Então, esses valores de concentração vão estar fora da realidade, porque não tem como fazer a extrapolação, a não ser que você faça uma regressão não linear. Então, para manter a fidedignidade, essa relação, nós utilizamos apenas amostras diluídas. A gente não pode usar amostra muito concentrada. Quando a amostra que nós estamos dosando, né, desconhecida, ela dá um valor de absorvância fora da nossa curva padrão, nós não podemos usar essa medição. É necessário que o tubo seja diluído para que a gente possa encontrar um valor de absorvância que caia dentro aqui da nossa parte reta da curva padrão, ok? Então, agora, na segunda parte da nossa aulinha, o que foi feito? Foi feito a parte da curva padrão. Que parte é essa? Foi pipetado esses volumes do nosso corante, que estava naquela concentração, né? Que é aqui vezes 10 a menos 2 miligramas por ml. Então, essa aqui é a concentração inicial do nosso azul de bromofenol em todos os tubos. Foi usada a mesma concentração inicial, mas foram pipetados volumes iniciais diferentes. Depois, adicionou água para um volume final de 5 em todos os tubos. Então, todos os tubos tiveram esse volume final, 5 ml. E aí, eu vou querer saber qual é a concentração em cada um desses tubos. Isso é fácil, né? Vocês podem usar aquela formulinha que concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então, nós temos aqui que para o tubo 1, nós usamos uma concentração inicial de 1, né, vezes 10 a menos 2 miligramas por ml. Na verdade, essa concentração inicial foi usada igual em todos os tubos. Então, aqui é 1, vezes o volume inicial, que no tubo 1 foi 1, é igual à concentração final, que é o que eu quero saber, vezes o volume final do tubo, que foi 5, né? Aqui, 4 mais 1, 5. Então, nós temos aqui que a concentração final é igual a 1 divididos por 5. Então, a concentração final vai ser igual a 0,2 para esse tubo 1 aqui, né? Vezes 10 a menos 2 miligramas por ml, ok? E se vocês fizerem para os outros tubos, vocês vão ver que vai dar 0,4, 0,6, 0,8 e 1, ok? Continuando então, pessoal. Aqui nós temos os valores da concentração, conforme nós calculamos, e eu vou colocar aqui uns valores de absorvância hipotéticos, ok? Então, como se essa absorvância fosse obtida realmente lá no espectrofotômetro.
né? Para que vocês possam acompanhar e possam reproduzir com os dados de vocês. Então, o tubo branco não vai ter leitura nenhuma, porque é com ele que nós vamos calibrar o aparelho, né? Zerar o aparelho em 580 nanômetros e depois vamos fazer todas essas leituras. A primeira leitura deu aqui 0,030, a segunda 0,065, aí depois 0,098, 0,130 e 0,175. Obviamente que vão ser valores diferentes dos valores de vocês, porque esses valores aqui são hipotéticos, né? Então, uma das formas de calcular agora é a gente plotar esse gráfico. Isso aqui pode ser feito no papel milimetrado. E aí a gente vai, com os valores, descobrir o valor do desconhecido, né? Que nós fizemos uma leitura do desconhecido e o desconhecido, que a gente não conhece quanto tem de água nem de azul de bromofenol, ou seja, não sabemos a concentração, mas a absorvância do desconhecido deu 0,072. Pois bem, é o que a gente quer saber. A gente quer saber qual a concentração dessa amostra desconhecida. Nós sabemos a concentração do padrão, agora é só fazer uma relação. Então, a primeira maneira, e a maneira mais simples, é através da extrapolação gráfica, utilizando um papel milimetrado para fazer o nosso gráfico. Então, eu baixei esse papel milimetrado na internet e eu montei o gráfico, então, nesse papel milimetrado que eu baixei na internet. Como? Eu vou escolher aqui, né, a minha posição, só que assim, esse negócio, ixi, Maria, virou aqui, peraí. Esse negócio aqui para fazer é difícil, viu? Esse tablet, não tem essa precisão. Aí eu vou colocar aqui, olha, o eixo do X, correto, e o do Y, né? O meu gráfico vai ocupar esse espaço aqui que eu quero que ele ocupe, beleza? Né? Aí eu tenho esses valores de X, que então X vai até 1, o meu máximo é 1 aqui, né? Então eu posso botar aqui, ó, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1, né? Nem vai até lá, deixa eu apagar esse restinho aqui. Apagar tudo, já sabia. Tudo bem. Vixe, Maria. Ok. Então, isso aqui é o que? É a concentração de azul de bromofenol. No caso, nós fizemos vezes 10 a menos 2 miligramas por ml. E no eixo Y é a nossa absorbância, né, que foi a leitura. Então, nós tínhamos o ponto zero lá, né? Em 0,2 de concentração, a leitura foi 0,30, 0,030. O máximo aqui é 0,175. Então, eu posso colocar aqui no meu máximo 0,2, né? Eu posso fazer assim, peraí, 0,1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos subir um pouquinho só aqui. Tem que apagar a linha toda para subir. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui seria o 0,1. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria o 0,2.
ok? Então, o zero é zero, o 0,2 de concentração, né, que é aqui 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Então, o 0,2 de concentração é uma leitura de 0,030. Então, 0,030, nós estamos indo de 2 em 2 aqui, cada 10, né? Então, aqui vai ser... peraí, nós vamos ter que aqui, olha, que é na metade, é o 0,05. Então, cada 5 quadradinhos desse aqui está representando 0,01. Então, o 0,030 vai ser aqui assim, olha, aqui assim. E aí, o ponto é esse aqui, ó, 0,03, né, 0,30 de leitura, com 0,2 de concentração, esse é o ponto 1. O ponto 2 já vai ser 0,4 de concentração com uma leitura de 0,065, né? Então, aqui é o 0,5, 0,06 é aqui, 65 é no meio aqui, ó, é aqui. Na concentração de 0,6 vezes 10 a menos 2 miligramas por ml, nós temos a leitura de 0,098. Então, vai ser aproximadamente aqui no 1, né, 98. O próximo ponto, que é o 0,8, é em 0,130. Então, a mesma coisa aqui, ó, que é 0,015, né? Oi, desculpa. É o 0,15. Então, o 0,8 é em 0,130. Então, 0,8, aqui é o 0,1, 0,11, 0,12 e o 0,13 vai ser aqui. E o próximo, que é 1, é o 0,175. Então, o 1 vai ser um 175. 0, aqui é 150, 160, 175. Vai ser aqui assim no meio, ó. No meio isso aqui. Pronto. Aí agora a gente pode traçar a melhor reta desses pontos, né? A gente vê que tá muito bonitinho aqui, olha a nossa reta, ok? A gente traça aí a melhor reta, ok? E aí a gente vai fazer a extrapolação gráfica. Pegar a leitura do desconhecido e jogar aqui no nosso gráfico. A leitura do desconhecido deu 0,072. Então, através da extrapolação gráfica, nós podemos determinar como o 0,072, ó, 0,5, 0,6, 0,7 aqui, o 0,072, ele é aqui assim, ó. E aí a gente vai até a reta e desce. Aqui é 0,4, aqui é 0,5, seria 0,44, né? Aqui no meu olho aqui seria 0,44 vezes 10 a menos 2 miligramas por ml. Essa é a concentração do desconhecido que nós obtivemos através da extrapolação gráfica, plotando o gráfico num papel milimetrado, né? É a forma mais simples da gente determinar qual é a concentração da amostra desconhecida. A segunda maneira de determinarmos qual a concentração dessa amostra desconhecida é através do cálculo do fator de calibração. O fator de calibração, ele equivale a
concentração da sua amostra, que no caso aqui é o azul de bromofenol, divididos pelo valor da absorbância obtida no tubo, né? No caso, no espectrofotômetro. Do tubo no espectrofotômetro. Então, isso aqui é o fator de calibração, tá? E o cálculo é bem simples, é só mesmo a gente dividir. No caso, a concentração 0,2 divididos por 0,030. Isso vai dar 6,66. O próximo, 0,4 dividido por 0,65 vai dar 6,15. E se vocês forem fazendo, né, vai ver que esses valores, eles são bem perto. Isso significa que essa curva tá muito boa, tá bem retinha, né? Foi bem pipeta. Ops, não tem nada a ver. É isso mesmo, 5,7. Eu tava aqui elogiando, mas ainda tá dentro, né? 5,7 é um valor bem próximo. Na verdade, todos esses pontos estão bem dentro e nós vamos usar todos eles agora para calcular o fator de calibração médio, que é a soma de todos eles divididos por 5, né? Porque são 5 entradas. Então, o fator de calibração médio, ou nesse caso aqui, foi de 6,16. É o nosso fator de calibração médio. Agora, olha que coisa. Se nós pegarmos o fator de calibração médio e multiplicar pela absorbância do desconhecido, nós vamos ter a concentração desse desconhecido. E se nós fizermos essa conta, vai dar aqui, olha, 0,443. O quê? Vezes 10 a menos 2 miligramas por ml. Bem idêntico, praticamente, eu acho que idêntico, né? Foi 0,44 que a gente achou lá, através da extrapolação gráfica. Então, nós vemos aqui, né, bem semelhante. Opa, voltei. Nós vemos aqui, olha, bem semelhante à concentração, certo? E a última é através da equação da reta. Só que para a gente obter a equação da reta a partir desses pontos, a gente vai precisar ou fazer as contas, o que ninguém mais faz, ou então vamos fazer no Excel uma equação da reta. Bom, pessoal, então eu abri aqui o Excel e eu vou agora fazer o gráfico no Excel para poder ele me dar a equação da reta que a gente precisa. Para isso, eu coloquei os dados da concentração e da absorbância. Eu vou selecionar todos os dados e vou pedir para inserir um gráfico, no caso, um gráfico de dispersão. Um gráfico assim, pronto. Já tá aí o meu gráfico. Agora, o que eu preciso? Eu preciso da regressão desses pontos, da regressão linear que o Excel faz pra gente. Então, como é que eu vou fazer isso? Bem, se você tiver no computador, você clica com o botão esquerdo nos pontos e depois clica com o botão direito e vai aparecer a opção de adicionar linha de tendência. Eu aqui vou ter que vir em mais elementos, que eu tô no tablet, e vou botar lá, ó, linha de tendência, né? Então, eu quero uma linha linear. A minha linha de tendência, eu vou pedir para adicionar também a fórmula que era para estar aqui. No computador aparece nesse momento. Deixa eu achar isso. Então, eu achei. Para poder a gente adicionar a equação, a gente vem aqui, né, seleciona o gráfico, né, vem aqui em gráfico, depois vem em layout
E aqui no layout, a gente vai pedir esse layout aqui, olha, que tem a linha de tendência. Pronto. Essa é a nossa linha de tendência, veio com tudo também, veio até com o Q quadrado, né, o R quadrado, na verdade, porque é da reta. Então, uma reta bem boa lá, deu quase 1 nosso R quadrado. E aqui a gente tem a equação da reta, que é essa equação y é igual a 0,1726x menos 0,0033. Então, essa equação é daquela equação da reta, y é igual a ax mais b. Vamos para um quadro para poder eu explicar para vocês. Bem, então eu trouxe para cá o nosso gráfico com a equação da reta, tá aqui. E agora eu preciso saber qual é a concentração do desconhecido. O valor da absorbância do desconhecido foi 0,072. Então, nós temos que substituir esse valor lá na equação. A equação é y igual a 0,172x menos 0,0033. A equação da reta y é igual a ax mais b, sendo que b é o valor de x aonde a reta bate no eixo do x. Então, no caso aqui está me dizendo que é um valor negativo, significa que ela está batendo aqui para baixo, certo? E o A é a angulação da reta. Então, nós temos que substituir o valor de absorbância no y, certo? Porque isso aqui é o y do meu desconhecido. Então, 0,072 é igual a 0,1726x menos 0,0033. Então, a gente vai passar esse valor para lá. Se ele aqui está subtraindo, ele vai para lá somando, certo? E a gente vai evidenciar o x depois. Então, se aqui está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a 0,072 mais 0,0033, tudo isso divididos por 0,1726. E a gente vai ver que x é igual a 0,0753 divididos pelo 0,1726, e isso vai dar 0,4362, a gente pode aproximar para 0,44 também, né? Mas fica aqui, olha, bem próximo do que a gente tinha encontrado, vezes 10 a menos 2 miligramas por ml, né? Então, geralmente a gente aproxima mesmo para 2 casas, e a gente chegou à conclusão que os 3 métodos que nós utilizamos foram bastante eficientes em calcular a concentração do desconhecido.